Fala pessoal, professor Léo aqui. Galera, vamos ter uma aulinha hoje sobre origem da filosofia e período pré-socrático. Na verdade, nós vamos fazer duas aulas. Uma aula eu vou falar um pouquinho sobre a origem da filosofia e na parte 2 dessa aula eu vou falar um pouquinho sobre o período pré-socrático, tá certo? Mas então, vamos começar aqui. Vamos começar pensando no seguinte: o ser humano, ele tem como característica tentar explicar as coisas que acontecem no dia a dia, mesmo sem entender direito o que de fato está acontecendo. Pensa no cara lá da pré-história, tá? Esse cara, ele acorda todo dia de manhã e ele vê uma bola amarela no céu. Ele não sabe explicar o que é essa bola amarela. Ele só sabe que quando essa bola amarela aparece, o dia que estava escuro fica claro. Em algum momento, por alguma coisa que ele também não sabe dizer como nem porquê, essa bola vai embora, vem uma bola branca para o lugar e o dia que estava claro fica escuro. Às vezes tem um barulho forte no céu. Às vezes ele vai caçar, ele vai pescar, ele vai colher alguma coisa ali perto de onde ele está morando e as coisas dão certo. Às vezes não dão certo. Então, assim, ele tem um monte de eventos acontecendo e ele não necessariamente sabe explicar esses eventos. É aí que vem a primeira explicação que o ser humano vai inventar para a realidade. E essa primeira explicação nós chamamos de mito, tá? Eu vou definir mito aqui da forma mais simples possível. O mito é uma narrativa fantasiosa para explicar a origem de alguma coisa. Isso é o mito. Se você pegar o homem da pré-história, se você pegar os gregos, os romanos, os egípcios, os fenícios, os persas, os hebreus, todos esses povos da antiguidade, e os da pré-história também, todos eles tinham alguma forma de tentar explicar a realidade por meio da fantasia. Essa é a primeira forma que o ser humano vai explicar ou vai conseguir encontrar para explicar a realidade. Porém, o tempo vai passar, uma outra forma vai surgir, e essa outra forma é justamente a filosofia que, diferente do mito, não vai mais se basear na fantasia, mas vai se basear naquilo que nós chamamos de logos, de razão, de argumentação. Eu gosto de explicar isso aqui da forma mais simples possível. Pense assim: mito e filosofia, os dois querem explicar a mesma coisa, que é a realidade. A diferença é que o mito vai se utilizar da fantasia, enquanto a filosofia vai se usar, ou vai se utilizar da lógica, da razão, da argumentação. Aqui está o ponto. A diferença básica entre mito e filosofia é essa. Aí, claro, né? Beleza. Primeira explicação é o mito, segunda explicação é a filosofia, mas onde que essa filosofia surgiu? A resposta é óbvia, até porque está no meu slide, né? Não tem como errar. A filosofia vai surgir na Grécia. Mas a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte: por que que essa filosofia vai surgir na Grécia? E para essa pergunta nós temos duas hipóteses. Uma das hipóteses nós chamamos de hipótese do milagre grego e a outra hipótese nós chamamos de tese orientalista. A hipótese do milagre grego diz o seguinte: a filosofia surgiu na Grécia por uma espécie de genialidade dos gregos. A ideia é mais ou menos o seguinte: os gregos tinham lá sua famosa mitologia, mas com o passar do tempo, essa mitologia ela foi sendo abandonada devagarzinho, sem influência de nenhum tipo de povo estrangeiro. Daí o nome milagre grego. É como se fosse uma coisa que os gregos tivessem feito sozinhos, sem participação de ninguém. Aí o tempo foi passando, até que os gregos foram deixando de aceitar as explicações fantasiosas e passaram a usar explicações mais racionais. Uma observação que eu gosto de fazer sempre, né? Não quer dizer que os gregos dormiram acreditando em Zeus e acordaram filosofando. Não é isso. Mas o milagre grego diz o seguinte: devagarzinho, os gregos foram deixando de acreditar em explicações mitológicas e passaram a acreditar em explicações mais racionais. Essa é a tese do milagre grego. O contrário do milagre grego, o contrário não, mas uma outra possibilidade é aquilo que os historiadores da filosofia chamam de tese orientalista. A tese orientalista diz o seguinte, tá? Vamos pensar só um pouquinho aqui em geografia da Grécia Antiga, tá? Você tem a Grécia, aqui embaixo você tem a ilha de Creta, aqui nós temos as colônias gregas na Ásia e aqui nós temos as colônias gregas na Península Itálica. Aqui embaixo tem o Mar Mediterrâneo. Os gregos, eles navegam aqui pelo Mar Mediterrâneo. Navegando pelo Mar Mediterrâneo, eles entram em contato com povos orientais, tipo o Egito e a Babilônia, né? Oriental aqui no sentido de Oriente Médio, né? Entrando em contato com o Egito e com a Babilônia, só para dar como exemplo, né? Porque tem outros povos também,
os gregos vão acabar entrando em contato com a matemática egípcia e com a astronomia lá na Babilônia. Só para a gente pensar nesses dois, fora os outros. Esses tipos de saberes vão chegar na Grécia, vão começar a influenciar os gregos e, devagarzinho, os gregos vão começar, a partir dessas influências, a criar a filosofia. De novo, não é um processo abrupto, assim, do dia para a noite. É um processo lento. A diferença é que no milagre grego, a filosofia surge na Grécia simplesmente por uma genialidade grega, sem influência de povo oriental nenhum, enquanto na tese orientalista também surge na Grécia, mas por influência de povos orientais. O fato é que, né, há filósofo que defende um, há filósofo que defende o outro. Nós não sabemos, né, não temos como comprovar qual das duas é a correta. A única coisa que nós sabemos é que a Grécia tinha condições, tinha fatores que contribuíram para o surgimento dessa filosofia. E aí vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro desses fatores, as viagens marítimas. Aqui é muito simples. Os gregos tinham aquelas mitologias deles, né? Aquelas histórias, e aí eles diziam que em terras distantes há esse tipo de animal, há aquele tipo de ser, enfim, as lendas. De repente, os caras começam a fazer as viagens marítimas e percebem que cada lugar que eles chegam tinha gente como o grego também. Então não tinha ser mitológico coisa nenhuma. Outra coisa, os gregos vão começar a utilizar a moeda. E a moeda exige uma capacidade de abstração de pensamento muito grande, né? Porque para pensar, é uma moeda, essa moeda vai valer uma certa quantidade de um produto, então olha a capacidade de abstração que você precisa. Outro fator, o surgimento das leis na Grécia, pelo menos as leis escritas. Essas leis, elas vão fazer com que o grego pense de forma muito mais racional para tentar organizar a sociedade. Outro fator, a escravidão. Isso aqui é até curioso, né? Como que escravidão pode ter a ver com filosofia? Mas aqui é mais simples do que parece. Pensa o seguinte: você é um grego dono de escravos. Quem é que trabalha para você? O seu escravo. O que que você faz enquanto isso? Pensa na vida. Aqui é simples, né? Fica pensando em coisas do tipo: da onde eu vim, para onde eu vou, o que que eu estou fazendo aqui, quem criou o universo. Então a escravidão ela dá tempo para o grego pensar. Outro fator, a política, né? Pensa o seguinte, gente. A política tem como base o debate. Para poder vencer o debate, eu preciso de bons argumentos. Para ter bons argumentos, eu preciso pensar. Então, a política ajuda a desenvolver o pensamento. E o último dos fatores, pelo menos daqueles que eu selecionei, né? Porque tem mais, nós temos a escrita. Aqui, a questão também é simples, né? Para eu poder registrar algo, eu preciso pensar e organizar aquilo que vai ser registrado. Então, a escrita também me ajuda a organizar o meu pensamento. Esses são os fatores que levaram a filosofia a surgir na Grécia, ok? Então, só para a gente montar aqui o nosso quebra-cabeça desde o início até o final. Vamos pensar o seguinte: o ser humano, desde o início, tentou explicar a realidade. A primeira forma que ele encontra para explicar a realidade é um mito que é baseado na fantasia. A segunda forma é a filosofia, que também tenta explicar a realidade, mas vai tentar explicar a realidade por meio da lógica e da razão. Essa filosofia surgiu na Grécia. Não sabemos exatamente como, mas temos duas hipóteses. A primeira hipótese chama milagre grego e diz o seguinte: a filosofia surgiu na Grécia por uma espécie de genialidade dos gregos sem influência de povos orientais. A segunda das hipóteses, a tese orientalista, diz o seguinte: a filosofia surgiu na Grécia, mas por influência de povos orientais, por exemplo, Egito e Babilônia. Não sabemos qual das duas está correta. O que nós sabemos é que a Grécia tinha fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. Por exemplo, as viagens marítimas, que mostraram que os seres mitológicos que eram inventados naquelas histórias não existiam. A moeda, que exige uma capacidade de abstração de pensamento maior. A lei, que me faz pensar melhor para poder tentar registrar uma lei mais justa. A escravidão, que dá tempo para o dono de escravo pensar em coisas da vida e da sociedade de forma geral. A política, que tem como base o debate. E para poder ganhar um debate, eu preciso pensar e formular bons argumentos. E a escrita, que para eu poder escrever algo, eu preciso primeiro pensar, organizar, sistematizar e depois registrar. Bom, gente, aqui nós temos um resuminho, então, de como que surge a filosofia. E feito esse resuminho, a próxima pergunta que nós temos para responder é a seguinte: ok,
Já entendi que a filosofia surgiu na Grécia. Mas agora, qual foi a primeira coisa que os gregos pensaram? E essa resposta a gente vai ter na aula que vem, estudando a segunda parte desta aula, falando um pouquinho sobre os pré-socráticos. Tá certo, gente? Abraço a todos e até a aula que vem.